prova disso é que em 1803, o governo português nomeia como governador de Pernambuco um homem chamado Caetano Pinto de Miranda Montenegro. Caetano Pinto de Miranda Montenegro, nessa época, era governador da capitania de Mato Grosso. Então ele saiu de Cuiabá com a sua caravana, atravessou o estado de Goiás, chegou no Rio Carinhanha, entrou, Menino, só essa viagem. desembocou na entrada daquela curva que tem lá hoje, ali naquele encontro do Rio Carinhanha, com a chegada no São Francisco, para descer até Pernambuco, de canoas, barcos, não sei que tipo de embarcação era que ele utilizava na época, a caravana de Caetano Pinto de Miranda Montenegro. Para você ver, um homem fidalgo, letrado, da mais alta estirpe de Portugal, disse: eu não vou para o Rio de Janeiro para subir num barco de luxo para Recife. Eu vou conhecer a minha capitania. Cortando por dentro. Cortando por dentro, começando do começo. Foi o único governador na história de Pernambuco que fez isso. Ele conheceu palmo a palmo da capitania de Pernambuco. Quando ele chegou em Cabrobó, ele disse: a partir de agora eu não vou mais pelo rio. Eu quero seguir pela espinha dorsal da capitania de Pernambuco. Eu vou pela BR-232, digamos assim. No lombo do jumento. No lombo do jumento, do cavalo, da carroça, sofrendo seca, intempéries do tempo, ausência de alimento, dificuldades porque não existia estrada. Só essa história é uma epopeia, né? É. Inclusive é contada numa revista, não sei se eu deixei. Deixou. Pronto. Está contada pormenorizadamente ali. Sim. Detalhadamente ali. Quando ele chega em Cabrobó, ele diz: eu vou agora para a próxima povoação. Olha só onde era a próxima povoação. Flores do Pajeú. Quando chega em Flores do Pajeú, fica encantado. É recebido Com circunstância. no sopé da Serra da Baixa Verde, goiaba, pinha, manga, banana, cana-de-açúcar. Tudo no mundo. Tudo no mundo, famintos, cansados. Provavelmente ele foi tão bem recebido em Flores que ele deu uma declaração numa carta que ele mandou para o regente Dom João VI, pedindo para que fosse formada no seu sertão da sua capitania uma comarca e a abertura de novas vilas, para que houvesse a presença do Estado português e aplanar as injustiças e as relações civis entre a população e o Estado português. Mais ou menos essa é a linguagem dele. Percebeu ele que naquela altura do Rio São Francisco, onde tem a cidade de... que na época era vila. A vila de São Francisco da Barra do Rio Grande do Sul. Vila da Barra do Rio Grande do Sul. Vila de São Francisco da Barra do Rio Grande do Sul. Vê o tamanho do nome da cidade, que hoje é a Barra na Bahia. Certo? E ele chegou lá e viu que era administrado por Pernambuco. Os militares eram de Pernambuco. Inclusive tinha militar mais do que deveria. Nomeado sem nenhuma patente. Nomeado sem nenhum papel. Se autodeclarando para provocar o terrorismo na população. Ele percebeu que o sertão estava praticamente entregue às traças. Oxa. Ele disse: eu vou institucionalizar o sertão de Pernambuco. Para mim, a história do sertão de Pernambuco começa por vida e graça da vontade deste homem, Caetano Pinto de Miranda Montenegro, que eu particularmente, Saulo Duarte, considero Caetano Pinto de Miranda Montenegro o patrono do sertão pernambucano. Isso deveria estar consignado em ata, que na capa da revista tem lá. O Sim, patrono do sertão pernambucano. Tem que estar Aí ele consignado percebeu tudo isso e disse: que história é essa aqui? Isso aqui é tudo de Pernambuco. Aqui, do lado esquerdo, não tem um palmo de terra da Bahia.
e Pernambuco vinha numa queda de braço com a Bahia, pelas ilhas do Rio São Francisco e pelo título de dizer que aqui é nosso. Quando não era, isso aqui era Pernambuco e aqui era Bahia. Só que tinha uma coisa, um álibi em que os historiadores baianos se pegam muito. Não tenho nada contra, inclusive eu tenho um carinho muito grande pela Bahia. Sim. Tá entendendo? Mas vamos separar o joio do trigo. Era de Pernambuco. Os documentos régios, os alvarás, era de Pernambuco. Mas por que foi decretado na época que a parte jurídica, a prestação jurisdicional a esta terra aqui, Pernambuco não ia colocar uma comarca aqui, ia aproveitar a comarca de Jacobina. Então, a correição judicial dessa região aqui era feita pela comarca de Jacobina, mas o lado esquerdo era todo da capitania de Pernambuco. Ok. Aí Caetano passou e disse, não, isso causa muita confusão, não quero isso não. Eu não quero isso não. A Bahia não tem um palmo de terra desse lado aqui. E sabe com quem ele brigou? Com o Conde dos Arcos. Que era muito poderoso, né? Governador da Bahia, foi governador da Bahia e foi vice-rei do Brasil. Vice-rei do Brasil. E a Bahia era a capitania régia. Lembre-se. Ainda tinha resquício de capitania régia. Ainda sonhava, inclusive, em retornar à Bahia. No século XIX houve uma briga, uma luta dos parlamentares baianos para voltar a capital para Salvador. Houve essa briga. Aí o que é que eu quero para resumir? Caetano Pinto de Miranda Montenegro ganhou essa queda de braço contra os baianos. Muito habilidoso, né? Restabeleceu o território pernambucano. Foi instituído o Alvará Régio de 15 de janeiro de 1810, que eu considero o Alvará Régio a certidão de nascimento de Pajeú das Flores, que eu considero não, Foi criada a Vila de Pilão Arcado, que a Vila de Pilão Arcado ficava lá perto de Barra, na futura comarca de São Francisco. Foi criada a Vila de Flores da Ribeira do Pajeú, foi batizada pelo príncipe regente, como nome Flores da Ribeira do Pajeú, que segundo Mário Melo é a mãe do sertão. Que hoje é a cidade de Flores. Todos os municípios do sertão, direto ou indiretamente, saíram daí. Dessa institucionalidade que foi constituída no dia 15 de janeiro de 1810. Ganhou a queda de braço com a Bahia, resolveu o problema territorial e criou a comarca do sertão de Pernambuco. Ele ganhou todas as brigas. Caetano Pinto de Miranda foi posto para fora de Pernambuco na Revolução Pernambucana de 1817. E o padre Júlio Ribeiro atravessou na frente dos revolucionários e disse: este homem não merece morrer. Porque os revolucionários queriam trucidar ele por ele ser português. Como houve uma quebra de regime, uma ruptura institucional, não interessava mais quem era português, não interessava mais quem defendia a monarquia, porque tinha sido criado a República de Pernambuco, na Revolução Pernambucana de 1817. Aí o revolucionário disse: esse homem fez tanta coisa boa pra gente, eu imagino que tenha sido assim, vamos poupar ele, vá-se embora para o Rio de Janeiro. E ele foi levado para o Rio de Janeiro, num barco de luxo. Quem foi com ele, eu estou esquecido, mas foi um grande na nossa história, levou ele e entregou lá e disse: olha, Pernambuco agora é uma república, viu? Fica com o governador de vocês aí. Imediatamente ele foi preso, levado à Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, como punição por ter deixado ocorrer a Revolução Pernambucana de 1817. Houve uma certa negligência por parte de Caetano Montenegro, porque ele não acreditava não. Não, isso é coisa lá do seminário de Olinda. Isso não vai acontecer, não. Leão Coroado empurrou lá a espada no major, coronel, alguma coisa da guarda de Caetano Montenegro e ele disse: eita, o negócio é sério mesmo. Foge para o Forte do Brum. Segura o homem aí, não, ninguém vai matar Caetano, não. Caetano foi muito bom pra gente. Agora aqui ele não fica, não. Que houve uma ruptura de regime e ele vai ter que seguir para o Rio de Janeiro. Se tornou o primeiro ministro da Justiça do Brasil,
quando Dom João VI, em 1820, perdoou e disse, rapaz, esse cara não tem culpa de nada não. Traz ele para cá, primeiro-ministro da Justiça do Brasil, foi primeiro-ministro da Fazenda, primeiro presidente do Desembargo do Paço. Sabe o que era o Desembargo do Paço? Era uma espécie O de Supremo de hoje. Palácio da Justiça. O Supremo de hoje. Tornou-se marquês da Vila Real, da Praia Grande, certo? E morreu como um dos grandes homens do primeiro reinado. Caetano Pinto Miranda Montenegro. Em Pernambuco, de Petrolina a Recife, não tem um beco de prostituta com o nome deste homem. Sabe quem falou assim? Nelson Barbalho, autor de Cronologia Pernambucana. Eu tive conversando com a filha dele, eu digo, seu pai morreu revoltado com a injustiça que fizeram com Caetano Montenegro. Eu disse, realmente ele falou nisso. É pra se quebrar. Viu? Tá entendendo? Não tem um beco de prostituta em Pernambuco com o nome de Caetano Pinto de Miranda Montenegro. Você chega no Palácio do Campo das Princesas, não tem uma foto dele. E fala de Maurício de Nassau de torto abaixo. Tá entendendo? Não tem um quadro. Eu fui no Palácio do Campo das Princesas para tirar a medida dos quadros de lá, para eu dar de presente ao Palácio do Campo das Princesas. Fizeram tanta burocracia para eu chegar lá e medir. O que é que esse cara quer medir em quadro aqui? O cerimonial. Fizeram uma burocracia tão grande que eu desisti. Eu tenho um quadro belíssimo que eu mandei pintar. Tem no Instituto Histórico e Geográfico de Pernambuco, tem um quadro dele lá, né? Mas aquele dali tá muito ruim. Eu encontrei com a pentaneta dele uma foto melhor. Sonita Montenegro, que mora no Rio de Janeiro. Ela mandou para mim pelo Facebook e eu mandei um rapaz de custódia pintar o quadro de Caetano Pinto de Miranda Montenegro. Quando terminou, disse que maravilha. Aquele que está na capa da revista. Sim, disse, que maravilha ficou esse quadro aqui. Eu digo, eu vou doar ao Palácio dos Campos das Princesas. Não consegui. Cadê aí? É fechado, é uma dificuldade. Tem que fazer aí um apelo às autoridades para receber. Aí, não, eu acredito que a governadora não soube, não. Ela seria sensível a isso. Mas, sabe como é, né? Você chega num local e tem um vigia lá na frente que é dada a ordem. Olha, não pode entrar ninguém aqui, não entra nem Jesus. Mas o cara é Jesus. O cara é o pai da mulher que mandou. O pai é uma exceção. Não, enquanto ele não provar aqui que é pai e tal, tu tá entendendo? Botaram tanta burocracia que eu desisti.